Agora iremos corrigir as atividades da página 141. O primeiro exercício pede para analisar a resolução do problema abaixo, que fala o seguinte: Júlio separa 1/3 de seu salário para alimentação. Dessa parte, 3/4 são destinados às compras no supermercado e o restante à feira. Que fração de seu salário Júlio reserva para a feira? Vamos representar o salário de Júlio por uma figura, ou seja, será uma representação geométrica. Temos aqui um retângulo. Em seguida, dividimos essa figura em 3 partes iguais e pintamos 1/3, que é o que ele gasta com alimentação. Foi o que ocorreu aqui, ó. Foi colorido. De 3 partes, colorimos uma parte. Em seguida, dividimos essa parte em 4 e destacamos 3/4 dela, que representa os gastos no supermercado. Bom, foi o que ocorreu, ó. Foi dividido em 2, 3, 4 partes e foi destacada esta parte aqui, que está rachurada. A parte rachurada representa 1/12 da figura inicial, que corresponde a quanto Júlio reserva de seu salário para os gastos na feira. Agora resolva o problema de outra forma. Primeiramente, devemos pegar o que ele gasta em compra, que é 1/3. 1/3 do seu salário foi gasto em compras. Devemos multiplicar esse 1/3 por 3/4. Dessa multiplicação, temos 1 vezes 3 e 3 vezes 4. Ou seja, devemos multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Então, 3 vezes 4 é igual a 12. Temos o produto dessa multiplicação é igual a 3/12. Simplificando essa fração, deixando ela em modo irredutível, 3 dividido por 3 é igual a 1. 12 dividido por 3 é igual a 4. Quando isso ocorre na simplificação, temos que ir dividindo até chegarmos em uma fração irredutível, que foi o caso. Em seguida, devemos pegar 1/4 e multiplicar pelo 1/3, que é o que ele gastou em compras, com alimentação no caso, né? Multiplicando novamente, numerador por numerador, 1 vezes 1 é igual a 1. E novamente multiplicamos o denominador pelo outro denominador, 4 vezes 3. Dessa multiplicação resulta em 12. E chegamos à fração que representa o que Júlio gasta com compras na feira. Questão 2. Calcule os produtos a seguir. No item A, temos 4 multiplicado por 1/3. Primeiramente, iremos transformar o 4 em fração. Condição de existência de um número. Qualquer número tem que ser pelo menos dividido por 1. Então, iremos pegar o 4 e dividir por 1. 4 sobre 1. Multiplicado por 1 sobre 3. Sabemos que na multiplicação de fração deve ser multiplicado numerador por numerador. 4 vezes 1, 4. Denominador vezes denominador, 1 vezes 3,
3. O produto resultante da multiplicação é igual a 4/3. Agora o item B. Transformando 7 em fração, 7 sobre 1, condição de existência, vezes 2 sobre 9, ou 2 nonos. Na multiplicação de fração, deve ser multiplicado numerador vezes numerador, 7 vezes 2, 14. Denominador vezes denominador, 1 vezes 9 é 9. Temos aí uma fração ordinária, o numerador maior que o denominador. Essa fração pode ser transformada em número misto. Não faremos isso agora. O item C. 1 é meio vezes 2/5. Então devemos multiplicar meio por 2/5, utilizando o processo de multiplicação de fração. Numerador vezes numerador, 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 5 é 10. Então temos 2 décimos. Essa fração não está no modo irredutível. Ela ainda pode ser reduzida. Continuando com a correção da atividade 2, da página 141, o item D, temos 1/3 vezes 2/5. Utilizando o mesmo processo de multiplicação de frações, deve multiplicar numerador por numerador. 1 vezes 2 é 2. 3 vezes 5 é 15. Temos como produto 2/15. Agora o item E. O item E temos a multiplicação de 3 frações. Então faremos por partes. Multiplicando 5 vezes 9, numerador vezes numerador, é 45. Multiplicando as primeiras frações, né, denominador vezes denominador, 3 vezes 5 é 15. Temos o produto dessa multiplicação, 45/15, que será multiplicado por 1/3. Novamente, iremos repetir o processo. 45 vezes 1 é 45. 15 vezes 3 é igual a 15. É 45 também. Então, temos 45 sobre 45. Como toda fração representa uma divisão, 45 dividido por 45 é igual a 1. Então, o produto da multiplicação de 5/3 por 9/5 e por 1/3 é igual a 1. No item F, vamos para o item F. Temos novamente multiplicação de 3 frações. Utilizaremos o mesmo processo, separando as duas primeiras frações. Iremos multiplicar seus numeradores. 12 vezes 10 é igual a 120. 5 vezes 3, que é o denominador, que é igual a 15. Em seguida, iremos pegar esse produto, 120/15, e multiplicar por 2/4. 120 vezes 2 é 240. 15 vezes 4, que são os numeradores,
é 60. Bom, devemos simplificar essa fração. 240 60avos. Iremos dividir tanto o numerador quanto o denominador por 60. 240 dividido por 60 é 4. 60 dividido por 60 é 1. Então temos como produto da multiplicação das três frações 12 quintos vezes 10 terços vezes 2 quartos é igual a 4. Questão 3. Resolva os problemas a seguir. O item A. Em uma entrevista feita com alunos, verificou-se que 5/8 são ouvintes da rádio do colégio. Desses alunos, apenas 4/15 gostam de MPB. Qual é a fração de alunos que ouvem a rádio do colégio e gostam de MPB? Então vamos fazer esse cálculo, né? Devemos multiplicar 5/8 por 4/5. Multiplicando 5 vezes 4 é igual a 20. Multiplicando 8 vezes 15 é igual a 120. Temos o produto dessa multiplicação igual a 20 120avos. Devemos simplificar essa fração. 20 dividido por 20 é igual a 1. 120 dividido por 20 é igual a 6. Então, a fração de alunos que ouvem a rádio do colégio e gostam de MPB é 1/6. Item B. Dos alunos de uma classe, 4/6 praticam algum esporte. Destes, 4/5 jogam basquete. Que fração de alunos desta sala joga basquete? Então vamos calcular, né? Devemos multiplicar as frações 4/6 por 4/5. 4 vezes 4, 16. 6 vezes 5, que são os denominadores, 30. Temos como produto a fração 16/30avos. Devemos simplificar essa fração. 16 é dividido por 2. 16 dividido por 2 é 8. 30 também é dividido por 2. Percebe que devemos dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor, sempre pelo mesmo valor. Nunca alterar o valor que será dividido o numerador e o denominador simultaneamente. Então, 30 dividido por 2 é 15. Temos 8/15avos. Não tem como simplificar, ele já está na forma irredutível. Logo, a fração de alunos dessa sala que joga basquete é 8/15avos. Item C. Kleber reservou 3/4 da área de sua fazenda para plantação. Da área reservada, usou 1/5 para plantar café, 1/3 para produzir algodão e o restante para cultivar cana-de-açúcar. Que fração da área da fazenda representa o cultivo de cana-de-açúcar? Devemos, primeiramente, multiplicar 3/4 por
1/5. Dessa multiplicação, novamente devemos utilizar, o processo de multiplicação de fração, que será o numerador vezes o numerador, 3 vezes 1, que é 3. Denominador vezes denominador, 4 vezes 5, que é 20. Então, temos um produto igual a 3/20. Em seguida, iremos pegar a mesma fração, 3/4, e multiplicar por 1/3. Pelo mesmo processo de multiplicação de fração, numerador vezes numerador, 3 vezes 1, que é 3. 4 vezes 3, que é 12. Numerador vezes numerador, igual a 12. Produto dessa multiplicação é igual a 3/12. Em seguida, iremos simplificar 3/12, pois ela não está na forma irredutível. 3 é divisível por 3, que resulta em 1. 12 é divisível por 3, que é igual a 4. Agora temos uma fração irredutível, 1/4. Então, o produto de 3/4 vezes 1/3 é igual a 1/4. Em seguida, iremos pegar 3/20, multiplicá-lo por 1/4. Dessa multiplicação, devemos primeiro somar, Na verdade, não é multiplicar, é somar. Desculpa, é somar. Então, temos que tirar o mínimo múltiplo comum de 24. Não é 24, é 20, número 20 e o número 4. Como 20 é múltiplo de 4, que 4 vezes 5 é 20, o nosso mínimo múltiplo comum será o próprio 20, que também será o nosso novo denominador. Em seguida, devemos dividir 20 por 20. 20 dividido por 20 é 1. Esse 1 irá multiplicar o numerador de 3/20. Em seguida, iremos dividir 20 por 4. 20 dividido por 4 é 5. Esse 5 irá multiplicar o numerador de 1/4. Então, 5 vezes 1. Na sequência, devemos conservar o denominador 20. Da multiplicação de 1 vezes 3, temos como produto 3. Da multiplicação de 5 vezes 1, temos como produto 5. Em seguida, iremos novamente conservar o 20 e podemos somar os numeradores. Então, será 3 mais 5, que é 8. Temos como resultado dessa soma 8/20. Continuando com o exercício, devemos tomar 3/4 e 8/20. Subtraindo 3/4 por 8/20, utilizando o mesmo processo da soma, devemos tirar o mínimo múltiplo comum do número 20 e do denominador 4. Como 20 é múltiplo de 4, nosso mínimo múltiplo comum continua sendo 20. Esse será o nosso novo denominador. Em seguida, devemos dividir 20 por 4. 20 dividido por 4 é igual a 5. Iremos pegar esse resultado e multiplicar pelo numerador 3, de 3/4. Em seguida, devemos dividir 20 por 20, que é igual a 1, e multiplicar
1 pelo numerador 8. Conservaremos novamente o denominador 20. Da multiplicação 5 vezes 3, resulta em 15. Produto 15. Menos da multiplicação 1 vezes 8, temos o produto 8. Em seguida, devemos novamente conservar o denominador 20 e subtrair 15 menos 8. 15 menos 8 é 7. Temos 7/20. A fração que representa o cultivo de cana-de-açúcar é 7/20.